sou a Maila Fernandes e esse é o Pod 30 Mais. Ai, nem tudo é sobre a gente. Chocante, né? Eu sei. Mas calma. Ainda dá pra gente falar um pouquinho sobre mim, sobre você e sobre os meus convidados que são maravilhosos. Hoje o papo é sobre tirar o protagonismo do ego e rir um pouquinho da nossa mania de achar que todas as coisas são sobre a gente. E para falar comigo sobre esse tema aqui, ele que é criador de conteúdo, músico e ator, Lucas Moraes. E ela que ama um rock and roll, astrologia e também é artista, Mayara Brasil. Oi, oi, gente! Como vocês estão? Tudo bem, muito prazer em estar aqui, uma honra dividir esse momento para falar de um assunto que é bom a gente refletir, né, de vez em quando. Boa noite, também é um prazer estar aqui. Eu espero que a gente tire um papo muito, muito legal hoje. Eu tenho certeza que isso vai rolar. E para começar esse papo aqui, então, vocês acham que a gente vive num mundo que tem muito eu, que gira muito em torno do eu? Como que vocês veem isso, assim, na atualidade, na contemporaneidade? Eu acho sim, né, eu acho que o ser humano é um ser egocêntrico, então acho que tudo gira, assim, em torno, eh, do eu. Mas eu tenho notado um movimento diferente nos últimos tempos, assim, principalmente as novas gerações, nós millennials, né, acho que todo mundo aqui que tá aqui é Sim. millennial, de fazer esse movimento: "Espera aí, tá, tudo gira em torno de mim, mas como eu vou lidar com isso?" E perceber também que existe o espaço do outro. Então, eu acho que sim, que a gente vive, assim, no eu, mas eu tenho notado um pouco esse movimento de sair um pouco, pensar fora da caixa, que é muito legal, porque, as coisas são sobre a gente, mas também nem sempre são sobre a gente, enfim, então é meio louco, é meio desconfortável quando você começa a pensar. E eu adorei o nome do podcast, porque é muito isso, né, a gente começa nesse movimento, quando você chega lá nos 30 você vê: "Espera aí, que eu fazia lá atrás?", sabe. Então é isso. Eu vejo que, assim, quando a gente tá numa conversa, a gente geralmente fala sobre si para se relacionar com o outro, né? Ah, a gente não, principalmente quando a gente não conhece alguém, assim, ou tá conhecendo pela primeira vez, ou, sei lá, tá numa roda ali de pessoas que não conhecemos ainda e vamos conhecer. A gente costuma falar um pouco sobre nós, às vezes até para quebrar o gelo e, né, enfim. Mas excede sim. Isso pode se exceder e muitas vezes nós mesmos ou outras pessoas acabam falando muito de si, o eu o tempo todo. Eu vi até inclusive um corte que viralizou recentemente de um cara falando, sobre os artistas, que ele falou que detesta sair com artista com de jeito muito, assim, contundente, assim, é opinião forte, ele falou isso, ele falou: "Eu detesto e eu não gosto". E aí muita gente rechaçou ele, só que ele falou uma coisa interessante, de fato, ele sentia que naquele meio, né, que ele via pessoas muito falando de si, e ele não tinha uma troca. E era eu o tempo todo, tal. Ele falou algumas coisas interessantes, mas como ele falou que odeia já no começo e foi de uma opinião muito forte, já ficou chato. E realmente, eu acho que nem tudo que ele falou ali valia, mas tinha uma coisa interessante a se tirar. Então acho que sim, a gente vive esse modelo de conversa onde a gente quer estar falando sobre si, o tempo todo, mas assim como a Mayara disse, eu percebo também que eu acho que tem se notado que as pessoas estão conscientes disso e estão tentando melhorar um pouco, assim, sabe, ouvir mais. Enfim, a gente tem muita informação já, né, que vem daí de celular e de coisa, internet, e com essas informações eu sinto que a galera tá tipo: "Não, espera aí, deixa eu dar um passinho pra trás e ouvir um pouco mais e não falar só de mim mesmo, né, que as coisas não se tratam só de mim", enfim. Sim, vocês foram falando aí, e eu fui pensando aqui que também, eu acho que fora termos, essa coisa do ser humano mesmo, que é essa coisa, do ego mesmo, de a gente querer falar sobre a gente, e as coisas sempre terem um sentido pra nós, e todas as coisas, estarem ali conspirando a nosso favor, ou contra a gente, porque também às vezes tem isso, e a gente meio que se colocar nesse protagonismo sempre, também tem, eu acho que também muito, a nossa geração foi muito atingida por essa questão também das redes sociais, eu sinto, né. Porque você estar, ali compartilhando seu dia e as pessoas darem um likezinho, ou você colocando ali as suas ideias, as pessoas, de alguma maneira incentivando através de um curtir ou de um comentário, isso também faz com que a gente, deu também essa coisa de a gente, falar muito mais sobre a gente, colocar muito mais o nosso eu ali na frente Hã. das outras coisas.
ultimamente também eu venho vendo vocês falaram mesmo dessa questão de a gente ao mesmo tempo que a gente teve muito isso, eu acho que isso foi nos levando num lugar, né, de sufocar mesmo, e a gente foi tendo esse trabalho de, conscientizar, a nossa própria geração, os millennials, de entender que a gente precisa ter uma escuta ativa, a gente precisa ouvir o outro, a gente precisa se mancar às vezes mesmo, tipo: "Mano, não é sobre mim, não". Eu vejo às vezes na internet como às vezes o prazer do outro sempre tá na frente. Então, que nem eu vi esses dias, né, um pedido de casamento, a moça eles fazendo lá, e a moça queria ele fez todo num lugar, assim, chique, foi o pôr do sol, preparou tudo, e aí a moça, em vez de esperar só aquele momentinho acabar e tal, não, ela quis entrar, porque eu estou aqui também, eu vou entrar, eu faço o que eu quiser. E tipo assim, eu falei assim: "Gente, as pessoas não têm mais É. empatia", assim, tipo, o eu sempre na frente. E é uma doideira, às vezes, pensar nisso. Mas, eu acho que também, como a Mayara disse aí já pegando o gancho para a próxima pergunta, quando a gente vai ficando mais velha, chegando perto dos 30, depois dos 30, acredito que depois ainda, a gente vai caindo essa ficha. Quando que caiu para vocês? E como que foi também a sensação de entender que as coisas não era só sobre você, menino, menina? Você acredita? Bom, pra mim a ficha caiu mesmo, né, vieram os 30 e aí caiu mesmo depois que eu tive meu filho. Porque que eu senti na pele mesmo, porque a gente tinha uma ideia, mas, voltando um pouco no que você falou, Maila, eu acho que sim, que esse negócio das redes sociais trouxe a gente muito pra um lado, o eu no centro mesmo, de tudo eu vou postar o que eu quero, eu quero like pra me sentir bem, né. E Valorização aí do eu, né? aham, e você ter o like potencializando mais isso, e aí quando chegou lá no nível hard do burnout mental, Sim, principalmente você vai lá com uns 30 anos e fala: "Não, espera, é só um recorte, eu tô mostrando um recorte, isso tá impactando, né". Então aí eu tenho notado esse movimento de olhar pra dentro, e aí pra mim aconteceu exatamente, eu tinha um pouco essa ideia, mas pra mim pegou forte mesmo depois que eu tive meu filho, porque quando você tem um filho é isso, não é mais sobre você, seu tempo não é mais sobre você, o seu sono não é mais sobre você e as escolhas mesmo, você começa a fazer escolhas que às vezes vai não para você não é tão bom, mas que vai fazer diferença lá na frente. E uma coisa que me pega muito, puxando esse exemplo que você trouxe do pedido de casamento, é eu mostrar para o meu filho desde agora o quanto a empatia vai moldar tudo na vida dele. Então, sim, que sim, importa sim as vontades dele, são validadas as vontades, mas que o outro existe e que ele precisa ser respeitado. Então acho que isso, hoje sendo mãe, me puxa, assim, umas camadas de que ela desde a infância que essa visão ela tem que ser cultivada pra além, sabe. E que as pessoas não poucas eu vejo pouco, assim, falando sobre isso. Então pra mim caiu a ficha com a maternidade mesmo. Ah, o meu acho que caiu a ficha quando eu fui saindo mais da minha bolha ali, de fato a gente vai quando vai ficando mais velho, né, mas acho que principalmente quando eu saí da escola, assim, né. Eh, Justamente por fazer teatro, e tal, a gente conhece muitas pessoas diferentes, né, pessoas de todo canto aqui de São Paulo. Paulo parece um país, então assim, cada pessoa tem uma cultura, cada pessoa tem um jeito de lidar com as coisas, e acho que quando eu entendi que nem tudo era do meu jeito, né, porque ainda menos comigo, assim, eu sinto que na escola, as coisas funcionavam do meu jeito, assim, né, tipo, eu tinha esse ideal, né, que as coisas estavam funcionando do meu jeito. É bem frustrante e que bom que é mesmo, assim. E faz a gente amadurecer, faz a gente entender e ver isso, sair dessa bolha e entender que as coisas não são do meu jeito, foi realmente quando caiu a ficha que não tem só eu no mundo, no universo. E sim, e E muita aí não, é que aí puxa para um lado que é as pessoas conviverem com o que a gente com o sentimento que as coisas despertam. Então a frustração, por exemplo. Vocês vão ver que eu tô falando muito sobre educação infantil, mas porque eu tô muito nesse momento. Mas eu sim, acho que a gente vem de uma geração que a gente não podia sentir quando a gente era criança. "Ai, não pode sentir frustração, não pode e não pode ficar triste, não pode chorar, tem que engolir o choro". E a gente lidar com essas coisas desde da infância faz com que a gente possa ter ferramentas quando a gente for adulto. Então nós aqui da nossa geração, a gente foi exposto a esses sentimentos
agora, sabe. Então o que que eu vou fazer com isso, né, com esse desapontamento que eu tô sentindo, com essa frustração de perceber que não o mundo não gira ao meu redor. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla de que a gente tem que olhar para a educação infantil como a base de tudo isso. Quanto antes entender isso, melhor, né. É bem melhor, assim, porque você já vai meio que crescendo com essa ideia. Então comigo foi basicamente isso aí mesmo, assim, da questão de sair da minha bolha, ver que as coisas não funcionam do meu jeito, eu percebi que, ficando mais velho, eu percebo que a gente mais se doa do que o contrário, assim, e isso é legal também. E isso que você falou sobre o filho é muito legal, eu vi um vídeo do Gregório falando uma coisa, sabe o Gregório do Vivier, Sei. Sim, sim. ele falou bem isso, ele falou assim, porque estava ele e o outro, né, que é do Porta lá, o João, falando: "Ah, não, porque filho", ele falou: "Isso é porque você não tem". E eu pensava muito na minha vida, na minha carreira, não sei o quê, quando eu tive filho isso mudou completamente, porque aí eu vivo para fazê-lo feliz, para fazer ele, né, para eu quero ajudar o máximo possível meu filho para ele seguir o caminho dele. E isso acho que é o mais forte talvez, né, esse elo, né, de pai e filho ou mãe e filho, filha, enfim. Eu vejo isso também muito forte mesmo nessa nova geração que tá vindo, né. A geração Z já demonstra bastante isso, porque os pais já começaram a mudar um pouco o ideal de como é criar uma criança, né. Foi tirando alguns paradigmas, a gente foi falando sobre algumas coisas, né, porque muitas vezes as pessoas, né, tratavam uma criança como um mini adulto, assim, não Sim. entendia a maturação, não entendia as fases mesmo, né. Como se a criança, ela tivesse mesmo toda a maturidade, todo o repertório, toda a experiência que um ser humano adulto ou jovem adulto, né, porque muitos dos pais tinham a gente muito jovem, né. Hoje também tem essa questão de a gente ter os nossos filhos um pouco mais tarde. Então acaba com que a gente também perceba também a nossa tem uma visão de mundo diferente. A minha mãe me teve super jovem, né, então, às vezes, a ideia como se passava a educação, o respeito, a empatia nem se falava, né, essa palavra, mas assim, o que são bons filhos são aqueles daquele jeito, regradinhos, que não mostram muito as suas emoções, que não mostram suas frustrações, que também não falam, que também não entra, calado fica, calado vai embora. Gente. Então, eu acho que é bem importante mesmo, né, essa ideia. Então eu acho que, assim, as próximas gerações vão ter essa talvez esse clique um pouco mais rápido talvez, né. Mas eu também, assim como o Lucas, o meu clique foi bem mais, assim, na época que eu saí da escola, que eu acho que a adolescência, independente de como foi sua criação, a adolescência ela é um lugar muito do seu eu, né, porque acontece muita coisa dentro de você, é hormônios, é a sua realidade mudando, é você tendo que fazer escolhas, né, suas primeiras escolhas verdadeiras. E assim como também o Lucas, quando eu fui pro teatro, principalmente em São Paulo, porque no interior, eu era conhecida como a Mayla do teatro, entendeu? Porque, tipo, só tem quantas pessoas do teatro? É. Não tem muita gente. Agora, quando eu venho pra São Paulo e eu me deparo que um monte de gente tem um monte de gente talentoso, um monte de gente bom, ainda além de tudo, além de serem, ainda são bons, né. E aí chamam a atenção e não é aquela coisa mais do tipo, você sai de uma apresentação e é só, você é super elogiada, não, é um monte de gente elogiado, todo mundo no mesmo nível, porque você acaba também indo para lugares mais profissionais, começa, né, você sai daquele lugar mais amador também, onde você se destacava às vezes só por falar um pouquinho mais alto, ter uma projeçãozinha, pôr uma entonação, né. Isso acontece muito também na vida do ator, eu acho, nós aqui que somos dessa área, mas acontece muito de a gente ter esse ego, às vezes, um pouco inflado ali quando a gente tá no início da carreira, até por isso que a gente quer fazer, né, por isso que a gente continua, porque a gente acha que é É, muito bom, que a gente acha que a gente é extraordinário, diferente. Aí sim. quando a gente chega ali numa escola de teatro, a gente começa a fazer eu fiz artes cênicas, né, e aí você começa a ver assim: "Caramba, tem tanta gente comprometida, tanta gente com tanto repertório, que quer usar a arte de tantas formas, que não só do jeito que eu penso", e aí você fala: "Caramba, eu realmente" é doloroso, é como a Mayara disse, assim, eu tive sensações, assim,
momentos, eu lembro, assim, de você ter o ego muito ferido, de você ver que você não é o melhor em tudo, que você, nossa, tá longe, que você precisa estudar muito, que você entende isso, e você fala assim: "Gente, que é isso? Não, eu tô aqui, presa nesse lugar que eu vim", sabe aquele meme do Gil? Eu Com esse achava que eu pó. era a mais maravilhosa, não é? A gente tem essa sensação. Exatamente. E ao mesmo tempo também depois você começa a ter um pensamento em como se colocar no mundo, em como trazer uma identidade mais sua mesmo, porque às vezes a gente tá muito ali naquela coisa do ego e indo com a maré, né, fazendo o que todo mundo tá fazendo. E aí quando você tem esses choques, que é os momentos de você colocar ver um pouquinho a sua personalidade, ver o que você gosta, quem você é. Também entender que tá tudo bem se tem gente que não gosta de você, que não vai Exato. com a sua, que as energias Não batem e as batem. outras não. E a gente cresce achando que não, que todo mundo tem que gostar da gente, que a gente tem que agradar o tempo todo. E eu acho que chega uma hora que a gente entende isso mesmo, de que tá tudo bem. Mas eu acho que esse choque que acontece quando a gente vai para o mundo mesmo, né, depois que sai ali dessa fase da adolescência, é difícil de elaborar. No primeiro momento, Nossa. né, porque é um misto de sensações, e o que que a gente faz, né, com o que a gente tá sentindo. Então é muito importante falar também sobre isso. Vocês são do tipo que levam muito para o pessoal, assim? Como que são vocês? Eu tenho, mas eu agora canalizo. Então, chega em mim, só que a sensação ainda fica, então é tudo ainda muito trabalhado, assim, eu tento trabalhar, então, sei lá, no trabalho, por exemplo. Então, às vezes, eu tenho essa tendência a achar que, sei lá, o jeito que a pessoa falou tá querendo me Uhum. criticar, entende? E aí eu preciso, não, voltar pra mim e falar: "Não é sobre mim", porque eu acho que é isso, se alguém quer criticar, então ela chega e fala. Então não tem, e a gente fica muito nessa coisa também, eu acho que é muito conta do tudo é online, a gente fica supondo o que tá acontecendo e não, sabe. Mas eu tenho essa tendência, mas eu já melhorei muito, então eu tento primeiro, racionalizar, ver o que eu faço com aquilo e tentar soltar, porque senão a gente fica louco, mas já fui muito de levar tudo muito para o pessoal. Sim. Eu para o bem ou para o mal, eu puxei um negócio do meu pai que é um certo deboísmo, assim, né, mas aí que é porque, assim, se ele bem colocado, vira uma questão que, tipo assim: "Ah, beleza, tô tranquilo, a crítica entendo e vamos lá, vamos embora". Agora mesmo eu estava no ensaio com um menino que tem me incomodado, né, digamos. Mas, é isso, a gente tem que fazer valer, a gente tem uma apresentação para fazer, aquilo vai rolar e em outros momentos é legal também, então, tipo, eu não levei isso pessoal. Mas isso também pode ser pode ser ruim, porque isso se você tá desatento, às vezes é sobre você mesmo, e aí você fica e aí eu e sabe uma coisa meio rola uma desatenção às vezes sobre isso. Enfim, então tem o lado bom e o lado ruim disso, né, mas eu entendo, claro que também rola inseguranças, tem coisas que nem isso que ela falou, assim, é uma coisa muito comum na gente, né, que a Mayara falou, tipo: "Será que aquilo ali tá rolando por minha causa? É um toque, é um não sei o quê, ou a pessoa de fato só tem aquele jeito mesmo", enfim. Tem tudo isso, né. Sim. Eu já fui muito mais, né, eu ariana, Ah! eu ariana aquelas que joga o signo pra ver se dá uma melhoradinha e tal, né. Mas eu já fui muito, assim, de levar para o pessoal as coisas, até às vezes em debates, né, mesmo, eu levar como se fosse uma briga, assim, sabe. É. E isso, eu acho que quando as coisas foram me desgastando muito, eu fui aprendendo na marra mesmo. Porque depois esse sentimento me destrói muito. Porque eu sou do tipo assim, eu não vou entrar na briga, mas se eu entrar, eu só vou sair quando nós 2 tiver eu vou cair, mas vou cair atirando, sabe. Aí, hoje em dia não, hoje em dia às vezes eu até ignoro algumas coisas, finge que não ouvi, que olha que eu não Escolhe suas faria, batalhas, né. exatamente. Porque às vezes você tá com tanta coisa ao mesmo tempo, e sua cabeça tá tão maluca, que você não quer entrar, assim. A gente não gosta de falar sobre isso, já: "Ai, porque a energia não bateu e tal", mas às vezes, gente, você não agrada o outro. A sua Uhum. cara, o seu jeito, a sua voz não agrada o outro e não tem jeito. Pensar: "Será que isso vale a pena, né?" Mas esse assunto, ele é muito interessante, porque ele tem várias camadas, porque olha só, a gente tá o que você falou agora de que às vezes a gente quer agradar o outro. E aí é Sim. uma linha tênue, porque você precisa
ter empatia com o espaço do outro, mas você também não pode se anular para agradar o outro. Então, Aham. tipo as caixinhas. Então, assim, na sua caixinha, a gente tem que sim ligar para trabalhar quais são os nossos traumas, quais são os nossos olhar, né, para o que não é inegociável pra gente qualquer relação, eu acho, trabalho, acho que tem muito isso também de você querer agradar o outro, porque para você não tá tudo bem, você não ser aceito ou alguém não gostar de você, que você quer se Sim. diminuir para o outro. Então, tem dois lados aí que tem que estar muito equilibrados, né. E vocês sabem diferenciar o que que é projeção nossa e o que realmente é a pessoa implicando com você? Vocês conseguem ter essa coisa, assim, tipo, rápida? É difícil essa pergunta. Acho que no meu caso, né, eu tento primeiro nas primeiras vezes eu penso: "Não, vou acho que é impressão minha", então eu tento elaborar, mas aí se começa a se repetir alguma coisa, sei lá, alguma situação que confirme que aquilo é uma provocação, é uma implicância, hoje eu dou mais tempo ao tempo para perceber, não sou tão impulsiva nesse sentido. Sim. Eu é assim, eu vou lá, algo, aí eu penso assim: "Bom, acho que pode ser uma brisa minha, mas eu vou guardar aqui". E aí, às vezes, acontece sim de ser realmente uma pessoa que não gostou de mim ou tá implicando, ou às vezes não, coisa que realmente eu sou meio maluco, então às vezes tem pessoa que eu começo odiando, depois eu gosto, tem pessoa que eu Aham. amo horrores, depois odeio, né. Enfim, eu acho que eu acho que isso é muito legal. Eu particularmente gosto disso, dessa complexidade das coisas, onde nem que nem o que a gente tá tentando falar aqui também desde o início, que nem tudo é do seu jeito, nem tudo tem controle mesmo. Então, às vezes, realmente, você conhece alguém e você fala: "Nossa, que nada a ver", e depois você fala: "Nossa", às vezes você até conversa com essa pessoa e fala: "Nossa, você acredita que no começo eu não ia muito com sua cara, e hoje Uhum. tá junto, fazendo coisa". Então, mas eu acho que realmente, que nem a Mari falou, é difícil mesmo, é difícil a gente entender de fato o que que tá acontecendo e tal. A gente tem sensações, eu acho que a gente quem que conhece mais nós mesmos, né. A gente se conhece muito bem, então, às vezes, a gente sente mesmo algo, e fica meio uma dúvida: será que eu tô viajando? E eu posso ser sincero, eu acho que na maioria das vezes a gente não tá viajando, só que a gente só precisa entender, o que fazer com aquilo. Tipo assim, eu vou reagir? Será que vai Uhum. será que vale a pena É. será que vale a pena eu só esperar pra ver como se as coisas se acertam sozinhas, né, enfim, acho que é meio que isso, assim. Sim, é um clássico, né, essa que o Lucas falou que: "Ai, aí eu conversei com a pessoa e a pessoa falou: 'Nossa, você é tão legal'". É. Isso já me aconteceu várias vezes, de as pessoas conversarem comigo e as pessoas falarem: "Nossa, você é tão legal", e eu: "Caramba, quer dizer que você me achava chata?". Talvez a pessoa a pessoa te julgou, né, talvez. Exato, já de cara a pessoa já pensou em alguma coisa. Mas também já aconteceu comigo, de eu olhar pra pessoa e também, tipo: "Ai meu Deus, que". Depois que você passa, eu acho que dessa fase mais jovem, que você acha que tudo é sobre você e tal, que tem muito disso, exceto também quando a pessoa ela é assim mesmo, geralmente é verdade. Quando a pessoa você percebe já, às vezes você chega no ambiente, você já percebe quem não foi com a sua cara, ou o jeito como a pessoa te trata, mas é claro que a gente vai dando tempo ao tempo, como a Mera disse, pra também não tomar decisões precipitadas, principalmente com pessoas que a gente não conheceu ainda direito, ou que elas também não nos conheceram muito bem, né. Vocês já tiveram muito isso? De as pessoas falarem de vocês: "Ah, eu achava que você era outro tipo de pessoa". Já aconteceu? Sempre, desde a escola, assim, acontece comigo isso, mas é porque também eu sou muito reservada, então, eh, Uhum, é verdade. as pessoas que me conhecem mesmo falam: "Nossa, não imaginava, eu sou uma pessoa muito atrapalhada", e as pessoas: "Nossa, parecia que você era calminha", e eu não sou nada disso. E, eu acredito também muito nesse negócio da energia, tipo, signo, então tem signo que eu sou muito dessas, então tem signo que eu Eu amo. gente, é sempre assim, se eu não me dou, quando eu vou lá ver a pessoa é daquele signo, eu falo: "Jesus". Aí hoje o que que eu faço, né, não vou entrar igual o Lucas falou, não tem hora que você vai fazer o quê? Você vai ignorar, vai viver a sua vida e tá tudo bem, porque é Sim, aceitar que tem coisas que não vai bater mesmo, ou que relações vão ser só profissionais. exato. Mas já aconteceu bastante. Bom, já que falou de signo, Hã.
Eu amo. Acho que coincide um pouco do que eu me tornei, na verdade, porque na escola eu era engraçadinho, então tanto Todo mundo te amava. rápidos, é, eu era um engraçadinho, então já era muito claro que eu era. Aí, com o tempo, isso foi me incomodando, de certa maneira. Eu falei: "Não, eu quero ser levado a sério também, né". E a gente vai começando a fazer coisas sérias na vida e a gente vê que, de fato, é um pouco chato, as pessoas não te levarem a sério, né. Isso foi uma questão, inclusive, que da minha vida. E aí eu fui criando essa casquinha, né, que a gente acaba criando, que, eu sinto que tem a ver com a minha questão de signo, que o ascendente, né, parece que é aquele que as pessoas acham que você tem e te imagina Como te vê, né. é como te vê, exatamente, e aí depois tem o seu signo de fato. E aí o meu ascendente é Capricórnio, então várias vezes a pessoa fala: "Nossa, achei que era mais sério, uma coisa mais", e aí quando vê eu sou super, bobão, enfim, que é o meu Gêmeos, né, ou fragmentado também. Mas tem essas 2 opções. Mas eu acho que, sim, acontece direto, justamente por isso, acho que todo mundo com o tempo, né, ainda mais depois dos 30, a gente vai criando a casca também, ela pode ser de várias maneiras, ela pode ser uma casca mais social, né, que Sim. tende a socializar mais, a gente entende que precisa se comunicar, fazer as coisas, né, pra ser não ficar dependendo das coisas. E aí quando as pessoas conhecem a gente de fato, elas: "Ah, tá, então é assim e tal", percebendo, os detalhes, né. Então, isso de fato acontece bastante. Mas acho que é comum, né. Sim. E vocês acham que as relações que a gente cria, a partir do momento que a gente começa a ouvir mais, elas mudam? Vocês têm essa percepção de quando você tem uma escuta mais ativa, com as pessoas do seu relacionamento habitual mesmo, da sua vida, as coisas mudam? Eu acho Sim, que sim, né. Eu acho que muda, porque você começa a olhar pelo ângulo do outro, né, então às vezes, sei lá, você tá numa pilha de alguma coisa e o outro teve alguma coisa no dia dele que Exato. não, sabe, que então é olhar que cada um tem suas batalhas, cada um tem seus desafios, né, então quando você ouve o outro, você acho que fica mais nítido esse lance do não é só sobre você, né, não é sobre o eu, que é sobre o outro também. Cada um traz a sua bagagem, então acho que quando a gente começa a ouvir e também é muito difícil ouvir, porque a gente quer falar a nossa opinião, a gente quer, sei lá, já ouvi várias vezes podcasts, pessoas falando que a gente conversa, não ouvindo, a gente só quer reagir. Uhum. A É gente quer mesmo. reagir enquanto o outro está falando, a gente não está escutando o que ele está falando, a gente está elaborando o que a gente vai responder. E Ou a gente às vai vezes performar. E às vezes essa é a chave que tem pra harmonia, porque você não precisa concordar com o outro, você só tem que deixar ele falar e depois ponderar, mas é muito difícil. Não cheguei nesse patamar ainda. É bem difícil. E você, Lucas? é eu vi é muito complicado mesmo, e é um exercício, eu sinto que é um exercício que a gente vai ali fazendo todos os dias, né. E aí tem uma questão também que as informações e as coisas que a gente faz hoje elas são muito dinâmicas e rápidas. Então quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai vendo no Instagram, no sei lá onde, passa as coisas, a gente aumenta a velocidade do áudio, a gente passa. Então, é realmente mais difícil é mais difícil ouvir. Mas quando a gente se propõe a de fato ouvir, que foi o que a Mayara falou, que é totalmente diferente de você só escutar, né. Escutar é você estar escutando, ouvir de verdade é você compreender aquilo, né. Uhum. E, eu acho que muda muito, a relação com as pessoas muda pra caramba, assim, só de você ouvir de fato, assim, sabe. Eh, e às vezes, vamos supor que a pessoa não ela não tá é uma pessoa que ela é mais passiva, assim, ela tá vendo você falar. Só o fato de você parar e falar assim: "Mas conta", tipo assim, você tá lá contando seu dia, e você sabe que a outra pessoa é mais na dela, e você tá falando do seu dia, e você sabe meio que a dinâmica é essa mesmo, você com outra pessoa, você sabe que você que fala, Uhum. e aí de repente você para e fala: "Mas como é que foi isso? Me fala aí como é que foi o seu". Você percebe que até a pessoa fala: "Nossa, eita pô, agora caramba, vou ter que falar agora, né". Eu tenho inveja dessas pessoas, eu tenho inveja de quem é super assim, e consegue ouvir com tranquilidade. E Você "Ah, tô você gravando". termina a frase da outra pessoa, né. Ou hoje compartilha a vida com uma pessoa que fala devagar, que é tranquilo e é horrível. Então assim,
não é fácil. Mas, só que como o Lucas bem disse, escutar e ouvir são coisas bem diferentes, não é Exatamente. mesmo? E agora vamos tentar se expor aí. Já teve algum momento que vocês perceberam que o problema era o outro, e você precisou ali se repensar, entrar e ver: "Meu, o problema é o outro mesmo, não tem a ver comigo". Eu acho que isso acontece constantemente, né. Eu posso falar de uma coisa específica que aconte eu tô num processo de teatro, e aí tinha uma pessoa que ela tinha um jeito peculiar, assim, de se portar. Hã. Amo. E aí a gente tá falando sempre sobre idade, ela é uma pessoa mais velha. Hum. Não significa tanta coisa assim, mas é que eu entendo, quando mais velho vai criando convicções. Só que tem pessoas que criam convicções e estão super abertas a ouvir um monte de coisa, e tem pessoas que criam convicções e não estão abertas a ouvir. E essa pessoa ela é nesse sentido. Eu nunca tive problema, até então eu não tinha problema com essa pessoa, mas ela tinha esse jeito de se portar, um jeito mais, sabe, assim, uma pessoa meio sem Impondo algumas coisas, né, que ela acha que é certo, melhor na verdade, assim, às paciência, vezes, né. sem muita paciência das coisas. Será que é eu que, mas não, aí depois eu entendi que realmente era o jeito dela, né. Inclusive ela saiu do processo onde eu estava, e dessa peça e tudo mais, porque ela não conseguiu lidar mais com as outras pessoas, entendeu. Não só Uhum. mas com outras pessoas. Foi basicamente isso, assim, do que eu posso falar, mas assim, Sim, sim. eu percebi, a princípio eu me questionei se de repente eu que tô viajando, tipo: "Ah, será que eu que tô cismando demais que essa pessoa é desse jeito?". E aí outra pessoa falou: "Não, mas ela é assim mesmo". Não, é realmente que e de fato quando ela se mostrou, né, falou, verbalizou o que ela estava sentindo, falei: "Ah, não, então ela era sobre ela mesmo, ela que tinha esse jeito e tudo mais". Eu falei: "Ah, então tá bom, faz parte, né". Comigo, eu vou compartilhar uma história um pouco antiga já, de uma amizade, por exemplo, que eu comecei a perceber que o problema não, na verdade, não é um problema, eu acho que são escolhas que você vai ficar falando: "Será que tem algum problema comigo?". Eh, eu estava correndo muito atrás dessa amizade, Uhum. e sabe quando: "Ai, tô sem tempo, não tô conseguindo falar". E aí você deixa, falei: "Não, vou dar o tempo dessa pessoa", ela estava passando um momento delicado, assim, na vida pessoal, e eu não queria ser Sim. invasiva, então perguntei uma vez, então não vou ficar ali, né, em cima da pessoa, porque eu acho que ela não quer falar sobre isso. E aí eu comecei a perceber que a gente tinha, outros amigos em comum, e a relação com as outros amigos em comum era diferente. E aí, assim, eu sofri um pouco, falei: "Nossa, que será que eu fiz?". Aí você começa, né, tipo, ah lá, eu fiz alguma coisa, o que que aconteceu? Aí você começa, e aí, conforme foi passando o tempo, eu vi que tá tudo bem, foi uma escolha dela. Se tem alguma coisa e não foi falado, Uhum. porque eu acho que, toda relação, assim, não só amorosa, mas relação de amizade, eu acho que tudo tem que ser baseado ali numa conversa. Então, e é isso, é sobre a gente entrar em conversas sem querer ganhar alguma coisa, sabe, ganhar uma batalha, e sim expor o que a Isso. gente sente, ser ouvido e ouvir o outro também. Então a gente acha que ainda tem esse tabu ali de: "Eu fiquei chateado com alguma coisa, mas eu não vou falar", então fica tudo ali no ar, sabe. E Sim. aí eu me afastei também, e hoje pra mim eu acho que é tranquilo e tá tudo bem também. Eu acho que eu tenho uma visão, assim, que tem as prateleiras das amizades ali, e que tá tudo bem você colocar, ou a pessoa mudar de lugar, ou não faz sentido em algum momento, deve ter né, eu acho que cada pessoa tem sua razão ali pra escolher caminhos, ou e as amizades mudam mesmo, né, a gente muda. Então a gente mantém amizades de anos que de repente a gente tá numa fase, a pessoa tá em outra e não faz mais sentido naquele momento, e aí você vai enxergando que é o outro, tipo, por sua escolha você sairia dessa amizade? Não, então se a pessoa quis escolher, então é sobre ela, e tá tudo bem, né. Sim, é que também é muito difícil também lidar com o outro no sentido de você querer mudar ele, né. Eu entrei numa nova escola, né, e eu também dou aulas, e a diretora é muito diferente das outras que eu já tive. E no primeiro momento eu pensei assim: "Gente, isso é pessoal, é até um ataque pessoal, não é possível".
E depois eu fui vendo que, ao tempo que eu fui ficando ali, eu fui percebendo que era com todas as pessoas. E que realmente era muito mais sobre ela e sobre a posição também, como ela vê aquela posição dentro daquela unidade escolar que também requer, talvez, um jeito de ser que já passou um pouco na minha visão, né, mas também pela idade, meio como que a mesma coisa do Lucas ali, que também me trouxe isso. E assim, é super recente. E agora eu até gosto da pessoa, que é aquela coisa de a gente no começo eu não gostava, eu achava assim: "Gente, que desnecessário, isso não precisa ser desse jeito". E depois você vai entendendo um pouco, eu não acho todas as formas ideais, mas eu acho que também existe a questão, as barreiras de como foi, geracional. E pra falar agora aí, finalizando a nossa conversa também, que tá muito boa, e o ego, hein, gente? Como que a gente lida com nós e também vendo o outro, assim? Quando você percebe que o outro tá naquele ego infladão, ou quando você também cai na sua e você fala: "Meu Deus", ou alguém te avisa. E como é que é lidar com isso? Essa que é a grande sacada, né, que eu acho que é o mais difícil, é você, lidar com o seu ego e enxergar o outro e buscar esse equilíbrio. E tem que ser não sei como qual trabalho diário que tem que ser, acho que é muito autoconhecimento, muita reflexão, muita terapia, muito tudo. E eu acho que até na posição de teatro, assim, é uma coisa muito louca que faz mesmo, né, o Nossa. ego o ego dá uma acho que até as redes sociais, né, você posta uma foto, você quer que as pessoas curtam, você não quer eu acho que é um equilíbrio, assim, de você porque eu acho que, não que você não tenha que ter ego nenhum, porque eu acho que também tem isso, que é importante, mas é o equilíbrio, e eu acho que buscar esse equilíbrio que é o grande desafio. Acho que é muita terapia mesmo. É, eu acho que, meu, é engraçado, na simplicidade, seja simples, falando sobre teatro, né, às vezes a gente quer mudar uma peça todinha só Uhum. porque, uma coisa não tá do gosto, do seu gosto e tudo mais. Só que assim, faça uma peça sua então, faça uma peça sua e aí pronto, aí você vai lá e faz. Para que você chegue num outro ambiente onde tem outras pessoas, uma outra pessoa dirigindo, onde tenha outras visões, você aceitar aquilo e falar: "Vamos embora, vou dar o meu melhor dentro daquilo, né, vou fazer o que eu posso dentro daquilo". Sobre a Mayara comentou de amizade, meu, você tem uma pessoa que é amiga sua, e aí você fala: "Não, mas eu quero mudar e porque ela tem esse jeito, isso aqui". Não, só vamos aceita então o jeito dela, né, e entenda que ela vai te servir de alguma maneira em alguma questão de amizade, pode ser aquela amizade pra sair, pode ser amizade pra ir na sua casa, você ir na casa dela mesmo, fazer o quê, né. Mas é o famoso massagear, né, tipo, ir massageando o ego pra entender essas coisas, mas de fato é tipo assim, é quase impossível não ter, né, esse ego, não inflá-lo de vez em quando. É, isso acontece mesmo, acho que é um aprendizado muito ferrado, assim. Talvez uma das coisas mais interessantes de trabalhar, assim, tipo, seja na terapia, realmente na terapia. Coisa simples mesmo, assim, de você vai entendendo que você, coisa que você vai liberando aos poucos esse ego, né, e tal, enfim, aprendendo também a curtir coisas que outras pessoas fazem. Sem se sentir ameaçado, né, porque tem isso também, tá tudo bem a outra pessoa ser boa no mesma coisa que você faz, né, e sem a gente se sente ameaçado muito às vezes, né, quando acontecem essas coisas. Então é um desafio mesmo, diário. Eu venho fazendo uma coisa que o Lucas acabou comentando aí, que é isso. Tipo assim, eu sei que eu fui bem numa coisa que foi muito legal, que deu tudo certo, que foi tudo coisa, mas aí eu mascaro aquela humildade incrível, tá? Deu, que isso? Hoje em dia a gente é muito mais autocrítico, então muitas vezes as pessoas acham que foi muito bom e você não gostou, você vê várias coisas que não foi legal, mas às vezes quando você vai muito bem no negócio, eu acho que um jeito de você mascarar esse ego inflado é meio que o Lucas falou assim, essa humildade, sabe? A pessoa vem, te elogia, você fala, ai, obrigada, não, imagina, não É. sei o que, sabe? Você diminui um pouco, mesmo que lá dentro você esteja nutrindo isso, porque é importante ter ego mesmo, pra você continuar as coisas, porque senão você para, você não aguenta, cara, imagina.
a pressão de 1000 pessoas fazendo tão bem, com mais dinheiro que você e tão melhor que você, às vezes, né. Então, assim, se você não tiver daquelas pequenas coisinhas, assim, ser gratificante, você sentir que você: "Nossa, arrasei e tal", só que eu meio que agora, hoje em dia, eu faço isso, esse mecanismo, até pra não ter essa autossoberba e também pra segurar você lá dentro, pra você não ficar aquela coisa tipo: "Ai meu Deus, nossa, foi muito", e isso, conforme você vai fazendo, você realmente vai ficando meio até envergonhada de receber alguns elogios de alguns momentos, porque você vai realmente voltando pra você mesmo. Eu acho que é um jeito de funcionar fora a terapia. Sim, verdade. Ai, gente, olha, esse papo foi incrível, eu adorei estar aqui com vocês. Eu queria que vocês falassem aí sobre os projetos de vocês. O Lucas tá logo aí que estreia, né. Então falem sobre as redes sociais, sobre os novos projetos, onde podemos encontrar vocês. Bom, agora eu tô bem ativo nas redes sociais, né, principalmente no Instagram. Tô produzindo conteúdo de humor e etc e tal, mais especificamente agora que eu tenho feito falando sobre relacionamento aberto, um assunto polêmico. Bastante debate, comentário, etc. Então, se entrar lá no meu Instagram, @lucomorais, vai ter bastante conteúdo lá, bastante palhaçada pra dar uma risadinha. E agora também, recente, eu vou estrear uma peça em novembro, depois acessa lá, @Torres Gêmeas SP. A peça chama Torres Gêmeas, né? Então você colocar lá no Instagram, @Torres Gêmeas SP, porque SP porque é uma peça que veio de fora, né, da Argentina. É uma peça bem legal, na verdade é uma festa, não é num teatro, é numa casa de show, tipo Ah, balada. que legal. É bem legal. E é uma festa mesmo, vai ter DJ, tem bebida, você pode fazer o que você quiser e enquanto tem, nesse momento serão 3 horas de festa, porque é um tempo de uma festa, né, e no meio disso vão ter, cenas, performances que tem uma dramaturgia, né, não é coisas isoladas, assim, é realmente uma dramaturgia, e essa peça faz parte da dramaturgia inclusive, então é uma coisa bem imersiva, bem interessante. Assim, não é porque eu tô fazendo, eu tô falando de fato, porque eu achei bem legal, porque a gente tem que participar da festa, então assim, a gente tem que gostar, né, de certa forma. Então, Sim. realmente gostei, e vai ser ali no Sol e Sombra, enfim, para mais informações tá lá. Então esse é o projeto que eu tô tô amando por enquanto, tô deixando meu ego lá, esse projeto. Bom, agora eu tô iniciando depois desse período aí, meu filho vai fazer 4 anos, então tô retornando algumas coisas, né, porque Legal. criança toma todo o nosso Aham. tempo. Bom, eu tô escrevendo, assim, eu tô tentando escrever um livro sobre essas coisas mesmo, essas piras, essas noias, ainda tá meio embrionário. E eu também tô com um projeto de roteirizar uma dramaturgia, então por enquanto não tem nada pronto pra vocês acessarem, mas quando tiver, com certeza eu falo pra você me ajudar a divulgar, Maila. Óbvio, você volta pra divulgar. Sim. Gente, queria agradecer muito aqui essa troca, muito obrigada pelo tempo de vocês. E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!